Olá pessoal, tudo bem? Embora no primeiro vídeo de geopolítica nós já tenhamos abordado a pauta do feminismo, nós vamos retornar ao assunto para que possamos enriquecer os contrapontos dessa pauta. Enfim, eu não vou entrar tanto em cada tipo de feminismo e tal, mas eu acho que dá para a gente ver bem concretamente, enfim, todo mundo deve ter 1000 exemplos e tal, que muitas das teorias feministas pós-modernas, elas não apresentam uma teoria, uma estratégia para vencer. E elas terminam num horizonte estreito do que é o próprio capitalismo, né, de buscar mudanças no próprio capitalismo, né, buscando uma ampliação de direitos, enaltecendo uma suposta emancipação individual ligada ao próprio corpo, à sexualidade, etc., mas sem apresentar uma estratégia concreta assim, para poder vencer. Então, assim, eu acho que uma coisa importante, que inclusive vai perpassar bastante a minha fala, que eu vou tentar mostrar um pouco o papel das mulheres, mas eu vou me basear bastante em um revolucionário que foi fundamental na Revolução Russa, que é o Trotsky, que ele dizia que para ser um revolucionário é preciso enxergar a vida com o olhar das mulheres. E eu acho que ele conseguiu fazer isso. E essa frase é muito profunda, porque não é só uma decisão de fazer isso, não é uma frase subjetiva, bom, vamos se colocar no lugar do outro, etc. É uma fala estratégica, de como colocar a estratégia para libertar as mulheres de verdade. Então, toda a minha fala vai perpassar bastante o pensamento dele, de outras revolucionárias e revolucionários também. E aí, já para começar isso, o Trotsky, num texto que chama "Para construir o socialismo é preciso emancipar a mulher e proteger a maternidade", ele definiu a questão da mulher com a seguinte frase: "A profundidade da questão da mulher está dada pelo fato de que ela é, em essência, o elemento vivente no qual se entrecruzam todos os fios decisivos do trabalho econômico e cultural." Ou seja, da produção e da reprodução, da vida pública e da vida privada. Ou seja, no modo de produção capitalista, numa sociedade que é baseada na exploração do trabalho humano, né, numa sociedade dividida em classes e patriarcal, as contradições dessa sociedade atravessam a vida das mulheres de uma forma brutal. E nisso reside os esforços da Revolução Russa na questão de gênero. Né? A questão da mulher para os revolucionários e para as revolucionárias não era um adendo da luta revolucionária, era uma questão central, vital e decisiva da batalha da Revolução Russa. E nisso reside todos os esforços para libertar a mulher economicamente da dominação dos homens, com leis que protegessem a maternidade e a mulher, mas também libertar as mulheres das tarefas domésticas. Né? Esse é todo um debate também no feminismo hoje e era um elemento fundamental da discussão para libertar as mulheres. Né? Inclusive, o Lenin colocava, que é um outro revolucionário também que foi fundamental no processo da Revolução Russa, colocava, além desses elementos, a necessidade de que as mulheres passassem a ocupar postos de direção nos soviets e na própria administração do Estado operário de transição. Ou seja, batalhando para que as mulheres saíssem da esfera privada, onde elas eram escravizadas, para passarem a dirigir a construção de um mundo novo. E, assim, a Kollontai, ela inclusive foi a revolucionária que promoveu o decreto que institucionalizou o direito ao aborto na Rússia. E eu vou até ler porque é interessante para pensar como que foi o termo que ela escreveu. "No transcurso das últimas décadas, o número de mulheres que resolveram interromper sua gravidez aumentou sem parar, tanto no Ocidente como no nosso país. A legislação dos demais países considera o aborto como um crime e o reprime. Estas medidas de repressão, longe de haver provocado resultados positivos, apenas conseguiram tornar a operação ilegal e entregar as mulheres aos abortadores com sede de lucro e incompetentes. Até então, 50% das mulheres tiveram infecções e 4% morreram. O governo dos operários e camponeses analisa o problema desde um ponto de vista social.
quando o sistema socialista se tenha reforçado, programará a luta contra este mal mediante campanhas de agitação e de informação. Mas enquanto os costumes morais herdados do passado e as difíceis condições econômicas obriguem a que uma parte das mulheres abortem, a Comissária do Povo para a Saúde toma as seguintes decisões. 1. As interrupções de gravidez devem ser feitas gratuitamente em hospitais públicos e nas melhores condições de higiene. 2. Não podem ser dirigidas senão por médicos. 3. O médico que buscar lucrar em seu consultório sobre o corpo das mulheres será perseguido pela lei. Ou seja, era uma batalha enorme para conseguir, também no âmbito do direito ao corpo, né, ainda que os bolcheviques tratavam, e a gente também trata assim, enxerga o direito ao aborto como um triste direito, né? Muitas pessoas que combatem o direito ao aborto hoje falam que as mulheres querem abortar e etc., ignorando que se trata de um procedimento que não é que as pessoas querem sair fazendo abortos como um método necessariamente contraceptivo, mas que é uma consequência da realidade que muitas vezes mulheres engravidam por não ter educação sexual, engravidam por não ter acesso aos contraceptivos gratuitos e de qualidade, ou engravidam por acidentes e simplesmente não querem ter filhos, ou às vezes não querem ter filhos porque sabem que seus filhos vão passar fome na sociedade capitalista que vivem hoje. Ou seja, é a demagogia e a hipocrisia de uma sociedade que é contra o direito ao aborto e não garante o direito à maternidade das mulheres pobres, né? Então, eu acho que também é uma questão importante. Também do ponto de vista da questão da homossexualidade, o Estado operário foi o primeiro Estado a proibir a perseguição aos homossexuais. Isso foi, inclusive, citado depois num importante congresso de médicos e cientistas que tinham se reunido no mundo inteiro e que citaram a legislação bolchevique do Estado Operário Soviético para falar que foi o primeiro Estado que proibiu a perseguição aos homossexuais, que isso era inconcebível com o pensamento revolucionário. Era como eles apresentavam essa ideia. Nesse processo todo, enfim, é interessante pensar, porque eles apresentavam, ao mesmo tempo que apresentavam isso como medidas concretas. No começo da Revolução, antes e no começo da Revolução, esses debates eles foram bem fortes entre os bolcheviques. E tinha uma expectativa, inclusive, de que com a Revolução a família fosse ser extinguida rapidamente. Ela fosse definhar quando se socializasse o trabalho doméstico. E, na realidade, enfim, era mais complexo do que isso. A gente vai tratar isso um pouquinho depois. E isso tinha a ver com uma visão, assim, não era só uma questão de não tem que ser o trabalho dentro de casa, tem que ser o trabalho, enfim, público, né? O trabalho doméstico tem que ser garantido com lavanderias, restaurantes e creches públicas garantidas pelo Estado, para tirar da esfera privada. Não era só um elemento que tinha a ver com essa problemática, né? O Lenin foi um dos maiores combatentes do trabalho doméstico, que ele definia como o trabalho mais improdutivo, mais selvagem, mais árduo trabalho que a mulher pode fazer. O trabalho doméstico é um trabalho banal que esmaga, degrada a mulher e a amarra à cozinha e ao berçário, onde ela desperdiça seu trabalho de forma barbaramente improdutiva, banal, torturante e atrofiante. As cidades e as fábricas e os países onde não tivesse ainda lavanderias, restaurantes, que os operários se organizassem em cada bairro para colocar de pé lavanderias, restaurantes e creches para as mulheres não ficarem aprisionadas. Revolução. Então, não era que era uma coisa assim que dava para, de repente, reunir todo mundo e discutir os problemas da vida. Eles estavam num momento de comunismo de guerra, onde tinha pessoas passando fome, tinha o imperialismo querendo esmagar, tinha pessoas passando fome. E os bolcheviques estavam debatendo esse tipo de coisa e estavam debatendo também o amor livre. E os bolcheviques estavam debatendo esse tipo de coisa e estavam debatendo também o amor livre. Também o amor livre. Embora o feminismo possua várias vertentes, todas elas buscam a contestação da célula familiar.
questionam a inter-relação homem-mulher. No marxismo ortodoxo, a célula familiar é uma concepção capitalista e naturalmente conservadora, pois no marxismo é nefasto que um homem venha a possuir uma mulher e chamá-la de esposa. Da mesma forma, uma mulher possui um homem e chamá-lo de marido. Neste relacionamento surgirão os filhos, que o casal chamará de seus, coisa que o socialismo abomina. Não é possível interpretar a sociedade como uma posse. Para o socialismo não existe posse privada, não existe nada que seja exclusivamente de uma pessoa, nem mesmo a família. E na concepção marxista, a família capitalista, a família burguesa, é a que promove a compra do imóvel, a compra do carro, a compra das roupas, calçados, alimentos, que sustenta o sistema capitalista. Então esse tipo de sociedade é o que existe de pior para o marxismo. Dentro do movimento feminista, o marxismo busca desconstruir a célula familiar, atacando o matrimônio e os filhos. Por intermédio do ódio aos homens, ataca-se o casamento. Por intermédio da legalização do aborto, atacam os filhos. As mulheres, de um modo geral, são vítimas dessa propaganda, mesmo nos movimentos feministas que não têm como principal cartilho o marxismo. Mas as lideranças dos movimentos feministas não relatam que quando da tentativa da implantação de uma nova sociedade na União Soviética, em que foram criados restaurantes, lavanderias, abrigos coletivos para as crianças, tudo para que as mulheres deixassem de ser as fazedoras do trabalho doméstico e deixassem de integrar a célula familiar, bem como foi concedido às mulheres o direito de dissolver o casamento por vontade própria e a qualquer tempo, e a liberdade total à prática do amor livre. Com essas novas concepções formalizadas em lei, a sociedade soviética entrou em colapso. E por que a sociedade soviética quase naufragou com esse novo modelo de estrutura social? Porque a jovem soviética, quando ficava grávida, era imediatamente abandonada pelo seu parceiro. Casada ou não, o companheiro dela alegava que o filho não era dele, pois a prática do amor livre gerava uma insegurança no relacionamento. Dentro dessa nova estrutura social, a jovem grávida, ela tinha duas opções: ou fazia o aborto, porque era livre, ou, se optasse por ter o filho, poderia deixá-lo nos berçários, creches e abrigos coletivos, para que pudesse continuar trabalhando. Haja vista que essas novas leis que emancipavam as mulheres no marxismo transformavam as mulheres em trabalhadoras, retirando-as dos trabalhos domésticos e igualando-as aos homens. Dessa forma, a estrutura social que tinha a célula familiar como base e a mulher no centro ruíram-se por completo. E as consequências para o Estado soviético foram: primeiro, uma quantidade enorme de crianças abandonadas em creches e abrigos. Segundo, os homens abandonaram a estrutura familiar e passaram a se promiscuir socialmente. Terceiro, os princípios e ideais da Revolução Russa que deveriam ser passados de pais para filhos quebrou-se dentro da estrutura familiar. E quarto motivo, que foi considerado o mais grave pelos dirigentes do Partido Comunista na União Soviética, foi que o índice de natalidade caiu rapidamente, comprometendo a própria existência da União Soviética como uma nação. Então, rapidamente, os dirigentes socialistas da União Soviética proibiram o aborto, dificultaram o divórcio, proibiram o amor livre e passaram a produzir propagandas para que os homens voltassem a compor a célula familiar. Então, todas essas leis foram revertidas ainda na década de 30. Ou seja, todas as leis de emancipação das mulheres durante o marxismo durou menos de 10 anos. E as feministas, quando realizam palestra, não costumam discorrer dessa problemática, decorrente da eliminação do núcleo familiar, durante a tentativa de implantação do marxismo na União Soviética. Hoje eu venho falar de um dos assuntos mais presentes nas rodas sociais de hoje, que mais geram polêmica e que mais apresentam incoerências: o feminismo.
Eu sou sincera em dizer que levei tempo para criar coragem em falar sobre isso, porque normalmente citar algumas constatações sobre o feminismo gera uma explosão de fúria e revolta. Bem, iniciemos pelo principal discurso da bandeira feminista: igualdade de direitos. De fato, muitas mulheres do passado foram as responsáveis pelas conquistas de muitos direitos que nós, mulheres de hoje, temos. Se não fosse a luta dessas mulheres, quem sabe nós ainda nem tivéssemos voz na política ou mesmo em quase nada, e eu concordo plenamente com isso. Mas o fato de uma mulher ter tido a garra para lutar por liberdade e direitos e para mostrar sua força intelectual e política não quer dizer necessariamente que ela se considere feminista ou pelo menos que defenda a ideologia feminista na totalidade. Mas não quero perder tempo tentando provar quem foi e quem não foi feminista, porque ao fazer isso eu estaria entrando em um embate perigoso entre feministas e não feministas, porque um lado vai defender com excelentes argumentos que determinadas lutas foram feministas, e do lado oposto virão aqueles dizer também com excelentes argumentos que essas lutas não foram feministas, mas sim femininas. E a briga vai continuar eternamente. A questão, e não há como ignorar tal fato, é que vejo no feminismo de hoje, ou quem sabe em algumas feministas de hoje, um contrassenso enorme a respeito do que elas dizem defender. Eu não vejo problema se você se considera feminista e de fato lute pela igualdade de direitos entre homens e mulheres e respeita ambos na mesma proporção, porque para mim pouco importa a definição da sua atitude. O mais importante é o que acontece na prática. E eu acho muito incoerente alguém se auto-intitular feminista e dizer que luta por igualdade entre os sexos e liberdade feminina, mas na prática generaliza, dizendo que todos os homens são estupradores em potencial, ou manda os homens calarem a boca quando estão em público ou em um grupo de maioria mulheres. E se for o contrário, sabe? E se um homem mandar a mulher calar a boca? É ruim, né? Eu acho absurdo. E por isso acho absurdo a mulher fazer o mesmo com um homem. Mas o contrassenso vai ainda mais longe, porque já vi feministas discriminando, humilhando ou até desejando morte e estupro a mulheres, quando não concordam, por exemplo, com o aborto, com o sexo imoderado ou com outras bandeiras do movimento feminista. Também acho estranho dizerem que lutam contra a violência doméstica, mas acham graça quando um homem apanha de uma mulher. Ou você realmente acha que isso não acontece? Ou então exigem respeito, mas vão, por exemplo, a igrejas e cospem todo tipo de ofensas e agressões contra padres e pastores enquanto eles estão lá quietos no canto deles? Ou reivindicam direitos, mas barram o direito de outras pessoas, como o de ir e vir, por exemplo, com atitudes grosseiras e vulgares, como urinar em público ou em salas de aula, impedindo o acesso de estudantes para estudar e trabalhar, na tentativa de obrigar todo mundo a aderir a determinado protesto. Antes de ser taxada de machista, só porque eu não concordo com essas atitudes que acabei de descrever, eu preciso deixar bem claro uma coisa. O fato de alguém não defender o feminismo não o torna machista automaticamente. Espero que você entenda isso. Só porque eu não defendo a aniquilação dos homens, só porque eu não sou a favor do aborto, só porque eu acho importante o recato de mulheres e homens, que fique bem claro, ou só porque eu acho bonitas as atitudes gentis de homens para com as mulheres e de mulheres para com os homens, não quer dizer que eu afirme que os homens são superiores. Ah, mas no passado as mulheres foram oprimidas pelos homens. Sim, mas que bom que foi no passado e que hoje as coisas mudaram, ou estão mudando, pelo menos entre a maioria da sociedade. Ou pelo menos aqui no Ocidente, né? Porque em muitos lugares, por exemplo, no Oriente Médio, principalmente, a opressão de homens sobre as mulheres ainda é uma forte realidade, né? Infelizmente. Mas então daí vão vir as feministas dizer que as coisas estão mudando graças ao feminismo. Pode até ser, mas eu não acredito que quaisquer lutas tenham sido vencidas com os peitos de fora, com agressões físicas ou verbais ou com atos vulgares em público, mas sim porque mulheres com bom senso foram buscar seus direitos, foram argumentar. As mulheres que lutaram no passado por igualdade de direitos, fossem elas feministas ou não, conseguiram ser ouvidas porque usaram as palavras certas. E não podemos deixar de reconhecer que no início das conquistas femininas, quando as mulheres não tinham direito a quase nada e só podiam fazer determinadas coisas com o consentimento dos homens, foram exatamente alguns desses homens não machistas e que também apoiavam a igualdade entre os sexos que ajudaram as mulheres a se libertarem do machismo opressor. Então, cara feminista radical ou femista, né, como dizem, se você quer aniquilar os homens, deseja a morte ou a violência a uma mulher que quer ser dona de casa, mãe,
ou não concorda com o aborto, ou discorda dessa necessidade de superioridade das mulheres sobre os homens, pare de dizer que você luta por direitos iguais, porque ter uma opinião, mesmo que ela seja diferente da sua, é um direito da mulher e de qualquer pessoa. Entende? Se você diz que luta pelos direitos das mulheres, mas não aceita que elas tenham uma opinião contrária à sua, você não está lutando pelas mulheres, você está lutando pelas mulheres que tenham a mesma opinião que você. Se você diz que luta pela liberdade das mulheres, mas não admite que elas queiram, por livre e espontânea vontade, ser mães, esposas, donas de casa, recatadas, cristãs, por exemplo, então você não está lutando pela liberdade das mulheres, você está impondo as suas ideologias e exigindo que todas as mulheres as aceitem e as adotem. E se as feministas querem lutar para que estupradores e os machistas, que ainda existem, claro, né, parem de estuprar e oprimir as mulheres, por que então não lutam para que as leis sejam mais severas contra estupradores? Por que então não lutam para que os direitos de todos, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, etc., sejam respeitados de forma imparcial? Ou por que não lutam por mais educação moral na sociedade, ensinando que não existe esse negócio de superioridade entre homens e mulheres, mas sim peculiaridades distintas e naturais. O que eu vejo na prática não é luta por igualdade, é uma luta de poderes. Uma luta para que as mulheres da bandeira feminista, ou seja, as mulheres que digam amém para tudo que o feminismo prega, estejam autoritariamente acima, e não somente dos homens machistas, mas de todos os homens. E não somente de todos os homens, mas também de todas as mulheres que não concordem ou não adotem o feminismo. Então, se você quer ser respeitada pelos homens ou pela sociedade em geral, por que não influenciá-los com o mesmo respeito que exigem ao invés de buscar vingança? Por que revidar com as mesmas coisas ridículas e condenáveis que os homens machistas fizeram no passado, né? E por que os homens de hoje, que não tem nada a ver com o que os homens do passado fizeram, têm que pagar o pato? E por que os homens que não são machistas precisam pagar a conta daqueles que são? Porque as feministas colocam todos os homens no mesmo saco, sabe? São coisas que eu não entendo. Mas eu concluo o seguinte: as feministas radicais ou feministas não querem lutar pelos direitos das mulheres, elas querem lutar pelos direitos delas, do que elas querem, fazendo o que bem entendem, na hora que bem entendem e do jeito que bem entendem. Como provar que determinada atitude é errada com exatamente a mesma atitude, apenas com a alternância de papéis? Seria o mesmo que ensinar que é errado bater, batendo. Então, se a luta feminista for de fato por igualdade de direitos, eu as apoio sem questionar. Mas se for para se sobrepor, humilhar ou desqualificar outras pessoas, até mesmo outras mulheres, simplesmente por pensarem diferente, aí eu não consigo. Porque daí foge totalmente do que elas pregam na teoria. E aí, de fato, eu prefiro declarar em alto e bom som que eu não apoio o feminismo, porque daí é uma contradição enorme. Seria ridículo dizer que não existe abuso de homens contra mulheres, quando, na verdade, as estatísticas mostram que o abuso ainda existe com força, mas é ridículo também incluir todos os homens no mesmo patamar, como se todos compactuassem com esse problema. E quando as feministas buscam acabar com o problema, utilizando como discurso o ódio contra homens e mulheres que não pensam como elas não estão acabando com o problema, elas estão simplesmente criando outro. Então eu acho que eu já me alonguei demais, peço desculpa se eu fui muito repetitiva, mas queria deixar bem claro minha posição contrária ao radicalismo de um feminismo que espalha ódio. Lembrando que eu estou no Facebook, no Instagram e no Twitter como @chickenbox e o e-mail é chickenbox@gmail.com. Fácil de lembrar, né? Espero comentários, pode ser concordando ou discordando, sem problema. Sempre falo isso, que você pode discordar de mim, desde que seja com respeito. Então beijos e até a próxima!